Mas voltando à questão a identificação correta do problema, o diagnóstico correto e, portanto, a prescrição correta, não é apenas uma questão de quantidade de moeda, mas sim de fluxo, a expansão monetária. E eu lembro muito bem que quem critica, na minha avaliação, de forma mais correta e precisa, é ninguém menos que Roberto Campos, avô do Roberto Campos Neto. E no livro de memórias dele, ele lembra esse episódio do Plano Collor, aqui a lanterna na popa, onde ele dizia o seguinte, eu vou apenas ler umas breves partes, onde ele dizia que havia vários equívocos com o Plano Collor. Era o erro de pessoa, a Zélia Cardoso de Mello, uma pessoa relativamente inexperiente e com um passado comunista, como ele mesmo diz aqui, e a Zélia tinha trabalhado com o Roberto Campos na Embaixada de Londres, e que diziam para ele que ela tinha um passado radical no PCB, Partido Comunista do Brasil. Não o PC do B, mas sim o PCB. Erro de diagnóstico, que a gente acabou de comentar, erro de instrumento, os congelamentos de preços, erro de sequência e erro de descaso pela sinergia. Eu não vou entrar em todas as questões, mas a questão do erro de diagnóstico, onde ele fala o seguinte, ó, o segundo erro de Collor foi o de diagnóstico. Como fez notar Mário Henrique Simonsen, abre aspas, um plano de estabilização exige que se estanque a expansão da moeda, mas não que se corte a quantidade da moeda. Aí estava, objetou também Paulo Rabelo de Castro, o equívoco central do Plano Collor, confundir o estoque de moeda da economia, M4, com a liquidez da economia. Então, esse realmente foi a prescrição impressionante, onde o Roberto Campos também discutindo com a Zélia, depois que ela já tinha entrado no governo, ele também relembra aqui uma conversa com ela dizendo o seguinte, ó, a senhora confessa ter sido convertida à economia de mercado. Como conciliar isso com o intervencionismo, o congelamento e o confisco? E ela respondeu, é questão do momento histórico. Temos que corrigir defeitos antigos do empresariado e extinguir a psicologia da remarcação, para depois liberarmos o mercado. Não há, respondeu o Roberto Campos, caminho mais esquisito para se chegar à luz da liberdade do que um mergulho na catacumba. Pois bem, realmente, essa é a fala aqui o livro do Roberto Campos e essa passagem sobre o Plano Collor. E ele corretamente entendeu que, junto com Mário Henrique Simonsen, não é um problema de quantidade de moeda, mas sim de fluxo de moeda. E é que a gente vê a gente percebe como essa era um remédio descabido e realmente traumático, porque depois que a economia teve aquela quantidade de moeda, depois que chegou aquela quantidade de moeda e ainda havia uma expansão monetária, a economia vai se acomodando, o nível de preços vai se acomodando com o novo estoque de moedas. E se ele vai aumentando, a economia vai se ajustando, daí a gente tem inflação, porque a oferta, a produção, claro que não acompanha o crescimento da massa monetária. Mas no momento que você diz, não, agora essa massa monetária toda que já foi criada e que já impactou os preços da economia e os preços relativos, esquece essa massa monetária e vocês vão ter apenas uma fração dessa massa monetária para transacionar. Ou seja, é forçar uma deflação brutal onde as pessoas teriam que se adequar a uma nova realidade monetária. Não havia como dar certo esse plano, era simplesmente impossível de dar certo. O correto teria sido identificar as causas da expansão monetária. E aí endereçar essas causas. Por isso que eu sempre friso esse ponto onde a inflação sim é um fenômeno monetário. E quando a gente entende que a inflação é um fenômeno monetário, portanto a expansão de moeda é o que gera a depreciação da moeda, a perda de poder de compra, a inflação, é preciso entender qual é o causador dessa expansão monetária. Porque a moeda ela não nasce por conta própria, ela não brota por vontade própria da noite para o dia e começa a circular mais. Alguém está emitindo moeda. Então é preciso identificar a causa dessa expansão monetária. O que o próprio Roberto Campos dizia que essa era a causa causante. Então a causa da inflação, perda de poder de compra da moeda, é a expansão monetária. Mas qual é a causa da expansão monetária? A expansão monetária é a causa causada. A causa causante é o que está causando a expansão monetária. Então, quais são os fatores? E aí, quando você tinha uma série de elementos para identificar quais eram os causadores dessa expansão monetária. E o principal deles, é claro, o déficit público brutal, política cambial também desastrosa, tudo isso estava gerando um aumento imparável quase da oferta de dinheiro.